Olá para todas as mentes curiosas acompanhando a nossa explicação de hoje. Aqui é o professor Bill Tyson e a gente já vai mergulhar direto num conceito incrível da ciência. Sério, é algo fundamental. A gente vai explorar uma propriedade essencial da matéria, chamada de massa. É um negócio que, acreditem, está em absolutamente tudo. Desde aquele menor grãozinho de areia na praia, até planetas inteiros rodando pelo espaço afora. Mas afinal de contas, o que é exatamente essa tal de massa? Bom, se a fome apertar perto da hora do almoço, é super normal pensar logo num prato delicioso, né? Mas calma lá. A ciência aqui não tá falando de massa de pizza, nem daquele macarrão incrível de domingo, e honestamente nem daquela massinha de modelar colorida. Na física e na química, essa palavrinha tem um significado completamente diferente e muito mais importante para a gente entender as regras que fazem o nosso universo funcionar. O X da questão é justamente essa definição bem simples e direta. Anotem aí. Massa é a quantidade de matéria que um objeto ou um corpo possui. É isso. Tudo que existe no mundo físico, tudo que pode ser tocado ou que simplesmente ocupa algum espacinho no mundo, tem uma certa quantidade de matéria ali dentro. Essa quantidade exata é o que nós, cientistas, batizamos de massa. Essa é a grande ideia que vai guiar toda a nossa explicação a partir de agora. E olha só como é fácil visualizar isso no dia a dia. Imaginem uma garrafa d'água comum, só que com apenas 2 gotinhas de água lá no fundo. Quase vazia, certo? Ou seja, tem pouquíssima matéria ali. Agora pensem em encher essa mesma garrafa com água até o topo. A situação muda de figura completamente. A quantidade de matéria aumentou um absurdo. O que isso significa? Que ao colocar mais matéria dentro do recipiente, a gente passa a ter muito mais massa. Então, claro, uma garrafa cheia tem uma massa absurdamente maior do que aquela garrafa quase vazia. E na vida real, isso nos leva a uma regra inquebrável da ciência. É o seguinte: mais massa significa que é muito mais difícil de mover o objeto. E é exatamente aqui que entra a história do Charles e do seu filho, o Heitor. Eles estavam super empolgados, preparando aquelas sonhadas férias em família, sabe? Aí, o pequeno Heitor foi tentar levantar uma mala de viagem. Só que a mala estava completamente abarrotada, cheia de roupas, sapatos, um monte de brinquedos. A força que ele precisou fazer foi gigante. Por quê? Porque aquela mala lotada de matéria tinha, obviamente, uma quantidade gigantesca de massa. Mas, por outro lado, vamos pensar numa coisa bem mais simples. Durante a viagem, o Heitor pegou o lápis dele para fazer uns desenhos. Para tirar esse lápis, que estava parado em cima da mesa, nossa, o esforço foi mínimo, quase nada. Isso acontece porque ele é pequeno e leve. Um lápis comum, escolar, tem, sei lá, cerca de 10 gramas. São só 10 unidades de massa. Como a quantidade de matéria ali é minúscula, a resistência na hora de mover é praticamente zero. Só que, pessoal, o salto de dificuldade pode ser monstruoso. Se a missão for, digamos, mover uma bancada inteira de laboratório de ciências. Uau, o desafio é extremo. E o motivo é super simples. A bancada tem muito, mas muito mais massa, podendo chegar a impressionantes 100 mil gramas. É uma quantidade de matéria assustadora, principalmente se a gente comparar com aquele pequeno lápis de 10 gramas do Heitor. Com uma massa tão imensa assim, é preciso muita, mas muita força física para conseguir mover esse móvel 1 centímetro que seja. E para não virar bagunça e facilitar a nossa vida, a ciência criou uns padrões, né? Porque ficar falando 100 mil gramas o tempo todo não é nada prático. Então, os quilogramas e os gramas viraram as formas oficiais de medir a massa no nosso dia a dia. Aquela bancada pesadona ou a mala de férias super cheia do Heitor tem muitos quilogramas. Usar o quilograma, que a gente chama de kg, é o jeito inteligente de medir as coisas que têm muita matéria. Já o grama, aquele famoso G, fica para os objetos pequenos e levinhos do cotidiano. A regra é clara: a força que a gente precisa fazer para deslocar qualquer coisa sempre vai depender da quantidade exata de massa que aquele corpo tem. E para fechar nossa explicação de hoje com chave de ouro e deixar a imaginação rolar solta, pensem nisso. Qual será o objeto com a maior quantidade de massa que um ser humano conseguiria mover usando só a própria força física? Fica aí essa baita pergunta para todo mundo investigar até a nossa próxima jornada científica.